Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Na Voz das Menogatas. Hoje é um assunto muito interessante, é um despertar, é um trazer você para você mesma. É o maior presente que a gente pode nos dar e a capacidade está dentro da gente. E a gente tem aqui uma pessoa que representa uma referência internacional nessa consciência, na neurociência, na ciência da felicidade, na ciência de estar presente no seu presente, que é você estar mindfulness, que você está consciente do que você é e do que você quer, com a meditação, com várias outras técnicas. A gente está com a Lúcia Barros, especialista em comportamento humano, especialista em gente. Né, Lúcia? É isso. Seja mesmo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Natália, Thelma. Um prazer estar com vocês e com as nossas ouvintes. É isso, dividindo conhecimento, fazendo a corrente do bem. Muito bom, é isso aí. Acompanhando o teu trabalho, Lúcia, a gente observou que tu traz muito a questão da procrastinação, né? Seria o primeiro tema. E muitas pessoas confundem a procrastinação com falta de disciplina ou preguiça. Como podemos fazer para reprogramar esse pensamento e enxergar a procrastinação de uma forma diferente, de uma forma mais compassiva e eficaz? Essa é uma pergunta muito boa e a gente precisa começar dizendo o que é o jeito que a gente usa uma palavra de forma leiga e o que é o jeito que a gente usa uma palavra no significado que ela tem em termos de ciência. Então, toda ciência, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela define os termos dela. Porque se eu digo uma coisa e na minha cabeça o significado dela é claro, mas a mesma palavra para você tem um outro significado, a comunicação, ela não acontece. Eu acho que você entendeu, mas você entendeu uma outra coisa. Então, de forma leiga, as pessoas usam o termo procrastinação para indicar uma série de outras coisas que não são procrastinação. Por exemplo, preguiça. Ou, por exemplo, indicar quando você está adiando alguma coisa conscientemente porque você fez uma avaliação de que tem uma outra coisa mais importante. Isso, na verdade, você está priorizando algo. A procrastinação não é isso. Então, procrastinação não é preguiça, não é falta de tempo, ela não é falta de gerenciamento de tempo. Esse costuma ser o maior engano das pessoas. Elas acham que elas estão procrastinando porque elas não sabem gerenciar tempo. Não é isso. E procrastinação também não é falta de motivação e nem de vontade. Por quê? Porque para ser procrastinação, a gente precisa ter algumas coisas estabelecidas. A pessoa precisa saber que aquilo é importante. Ela quer fazer, porque é importante para ela. Ela sabe que ao não fazer, ao adiar aquilo ali, aquela tarefa, ela tem prejuízo em algum nível. E ainda assim ela não consegue fazer. Ou seja, para ser procrastinação, o procrastinador, ele sofre. Né? Ele sofre porque ele não está conseguindo fazer aquilo que é importante. Então, tipo uma culpa. Ele sente culpa, ele sente ansiedade, ele sente vergonha, ele começa a ter problema com autoestima, problema com a sensação de autoeficácia, que é super importante. O que é autoeficácia? Eu saber que eu conto comigo. E é terrível se você começa a perceber que você não conta com você, né? Isso acaba com a autoestima das pessoas. Então, o que é procrastinação, afinal de contas? E por que alguém deixa de fazer alguma coisa que é importante para si e que vai levar a todas essas questões? A procrastinação é uma falha geral no sistema de autorregulação emocional. Então, assim, adultos têm capacidade de autorregulação, né? O que significa, eu sou capaz de conscientemente regular as minhas emoções. Então, não é porque eu fico brava que eu dou uns tapas na pessoa na minha frente. Porque eu sou capaz de controlar isso, né? Você vai para uma criancinha, o amiguinho pisou no pé, o outro dá um tapão. Que seria tipo uma hiperreatividade. Você ser reativo a uma coisa do meio. É, você reagir ao meio sem passar por nenhum tipo de filtragem daquilo que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve.
não é porque eu posso fazer que eu devo fazer, né? Todas essas questões. Então, na procrastinação, o que se passa com o indivíduo é o seguinte: ela é uma resposta mal adaptativa ao que vem do ambiente. Por quê? Porque a pessoa, ela está tentando fugir de um desconforto. Em termos de cérebro, neurociência, tudo que a gente faz tem motivo. Portanto, tem uma motivação. Motivação, vamos facilitar, é um motivo para a ação. É isso que é uma motivação. E do ponto de vista de cérebro, não existe nada que você faça que não tenha motivação. Então, o procrastinador, ele está motivado. Só que o cérebro, ele tem 2 tipos de motivação. Motivação para fazer alguma coisa, que é buscar prazer, ou motivação para evitar alguma coisa, que é evitar dor. O procrastinador, ele está motivado a evitar um desconforto. Ou seja, digamos que eu tenho que preparar uma apresentação. E eu estou ansiosa por causa dessa apresentação. Então, a minha mente vem e diz assim, não vamos preparar essa apresentação agora. Vamos fazer mais uma pesquisa a respeito desse tema. Vai que saiu uma coisa nova. Entendi. E que eu não vi ainda. Fazer pesquisa é super confortável. Encarar o papel em branco. Não é. Essa, inclusive, é uma das procrastinações mais difíceis das pessoas reconhecerem, porque você está fazendo algo relacionado à tarefa que você deveria. Mas não é o que você deveria. Você está fazendo algo que é tranquilo. Que é como se você encontrasse uma desculpa para sua procrastinação. Tentando enganar a mente. Isso. Ou seja, fala, eu vou fazer, mas peraí, deixa eu tentar alguma coisa antes. Eu não me joguei na frente do Netflix, entendeu? Eu não fui assistir Netflix. Sim. Eu tô trabalhando, mas eu não tô trabalhando no que eu precisaria estar trabalhando. Mas passa pelo medo também? O procrastinador, ele sente medo? Toda ansiedade é medo. Toda ansiedade é medo. A gente dá vários nomes para medo. A gente dá o nome de ansiedade, a gente dá o nome de perfeccionismo. Tudo isso, quando você vai para a emoção base, é medo. Tenho medo do quê? Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de descobrir que eu não sou capaz. Eu tenho medo que os outros descubram que eu não sou tão boa quanto eles acham que eu sou. Então, tem um monte de medos aí envolvidos. Muitas emoções envolvidas. Exato, tem insegurança, tem ameaça. Para cérebro é assim. Ou você está em segurança, ou você está sob ameaça. Não tem meio termo. Tá o medo é uma característica presente em todo o cérebro. É um sentimento primário, é uma emoção primária. O ser humano nasceu com medo. O medo está ali. O medo é absolutamente fundamental para a sobrevivência. Sim. Ele é muito importante. Ele é muito importante. A questão é que a gente tem que saber do que ter medo. E também o que fazer com o medo. Por exemplo, ter medo de cobra, gente, é excelente que a gente tenha medo de cobra. Tem alguns estudos muito interessantes nos quais as pessoas, você mostra para elas flashcards, assim, bem rápidos. É fração de segundo. De um monte de coisa, tipo assim, a xícara, o microfone, a mesa, a bolsa, o relógio, aleatório. Mas é tão rápido que você não consegue distinguir o objeto. Entre estes diversos objetos aí que eles mostra uma aranha e mostra uma cobra. Todo mundo vê a aranha e a cobra. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem programado, por uma questão de sobrevivência da espécie, para reconhecer o desenho, digamos assim, a forma desses animais que ameaçam a nossa vida em fração de segundo. Então, ele não dá conta de ver que é uma xícara, que é um microfone, Entendi. Porque isso aqui não é instintivo. Não é instintivo e isso aqui não ameaça a minha vida. Então, ele pode se dar o luxo de levar mais tempo para processar e entender o que está ali na frente. Mas a aranha, a cobra, não. Então, não vamos vilanizar o medo. O medo é fundamental. Uma pessoa sem medo, ela não vai viver muito. Tá certo? Agora, as coisas que hoje nos causam medo são coisas que, na verdade, a gente precisa aprender a lidar com elas de uma outra forma, que não é a forma que o cérebro está programado, tem lá a programação automática. Porque vamos entender o seguinte, né? O nosso cérebro, ele é
muito antigo, muito antigo. São aí milhões de anos de evolução para chegar nisso aqui. Sim. Só que ele está tentando navegar um mundo completamente novo. Ele não está programado para este mundo nosso, que mudou completamente, vai mudar mais ainda. E a inteligência artificial vai impactar muito, numa né? velocidade Absurda. que a gente não tem noção. E aí, o que ele tenta fazer? Ele tenta dar a melhor resposta que ele pode, mas com aquilo para que ele está programado. E aí que entra a nossa necessidade de reprogramar. Por quê? Quando ele está sob ameaça, se ele diz assim, ameaça, liga, Cortisol, sistema, adrenalina. luta ou fuga, cortisol, adrenalina. É ótimo para quê? É ótimo para resolver ameaça física de curto prazo. Sim, Por quê? É para eu dar uns tapas em alguém ou para sair correndo. sim. Nenhum dos nossos problemas a gente resolve assim. E aí esse cortisol, essa adrenalina, ficam fazendo estrago dentro do nosso corpo. Você não dorme bem. Você começa a ter problema digestivo, porque o sistema luta ou fuga, em termos de sistema nervoso, ele é o oposto do quê? Do descanso e digestão. Na verdade, tu começa a somatizar essas emoções, né? Total. E né? como nós poderíamos reprogramar essas emoções, né? E sem que elas nos impeçam de alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, como a gente poderia reprogramar esse tipo de emoção? Então, na verdade, Thelma, por isso que eu falo de uma reprogramação geral da presença. Por isso que é GP. RGP. Exatamente. Então, você tem que estar presente naquilo que você está fazendo naquele momento. Você tem que estar com uma qualidade de presença que faça sentido para o momento. O fato de você... Então, para isso, a gente vai... Agora, a qualidade não de consegui presença... acompanhar o raciocínio, não, a qualidade galera. de presença é diferente da presença. Porque Exato. tu pode estar presente, Não, só que a tua cabeça Tá em tá outro lá. lugar. É Não, isso é. mesmo. Tu tá presente, tu tá no celular, mas tu tá Isso presente. eu sei, mas o que eu quero entender é o seguinte. Quando eu falei presente, não falei presente fisicamente, falei presente conscientemente. Mas existe essa presença consciente, média, leve ou intensa? É isso que eu não entendi. Existem intensidades da sua presença consciente? O maior problema hoje de todas as instituições humanas, então se eu estou falando de governo, de escola, de universidade, estou falando de família, que é uma instituição humana também, qual é o maior problema de todas as instituições humanas hoje? Pessoas parcialmente presentes. O que isso significa? O seu corpo está num lugar, a sua mente está em outro. O corpo, ele está sempre aqui. A mente viaja, tá bom? Ela vai Sim. para o passado, ela vai para o futuro, ela prevê catástrofes que muito provavelmente nunca vão acontecer, mas ela prevê. Isso é típico da ansiedade. A ansiedade, ela sequestra a imaginação, para fazer da imaginação um uso muito ruim, que é o uso de só prever catástrofe, Sim. né? E aí, quando eu falo que é importante a gente fazer uma reprogramação da nossa presença e não só regular emoção, é porque a regulagem emocional ela é um dos aspectos necessários. Tá. Né? Eu entendo que há 3 coisas nas quais a gente precisa trabalhar em paralelo. Então, uma é, sim, aprender a autorregular emoções. Sim. Né? As pessoas são analfabetas emocionais. Essa é que é a verdade. A gigantesca maioria das pessoas é analfabeta emocional. E não por culpa própria. Mas a gente não tem um treinamento que precisaria ser dado dentro de escola mesmo. Mas Sim, analfabeto emocional, quando tu não reconhece a emoção, Você não tem treinamento para controlar ou a sua que emoção. tu não consegue lidar com a emoção. Você não tem nem vocabulário. Se você for perguntar não consegue para as verbalizar. pessoas, se você for perguntar para as pessoas quantas emoções elas conseguem te dar, elas conseguem dar poucas. As básicas. E o que é importante quando a gente fala de Reprogramação. você, né, conseguir regular as emoções? A primeira coisa que você precisa saber é nomear o que você sente. Se você não consegue nem nomear o que você sente, a gente só consegue raciocinar em cima do que a gente tem palavra. Sim. Se você não tem palavra para aquilo, você não tem raciocínio possível, né? Então, eu sempre digo assim, você precisa nomear para domar. Eu Sim. só consigo domar aquilo que eu sei nomear. Sim. Mas eu também preciso dar o nome certo. Porque muitas vezes a Sim. pessoa acha, por exemplo, que ela está com raiva. Mas quando você começa a esmiuçar o que está acontecendo, a
A pessoa está triste. Só que é muito mais difícil sentir tristeza do que raiva. Por quê? Porque a tristeza tem uma certa impotência Tem que nela. reconhecer que você está impotente naquela situação. Exato. E a raiva, ela te empodera. tem uma Força. potência. É. Então, é mais fácil para as pessoas acharem que elas estão com raiva do que elas estão tristes. Só que se eu não sei com o que eu estou lidando de verdade, eu não consigo. Será que é por isso, por essa lacuna dessa presença de informação que o Divertidamente 2 e o 1 fez tanto sucesso e explodiu eu pensei no filme agora. como bilheteria, né? Eu acho que sim. O filme, Ele, acho que do ponto de vista científico, ele tem algumas coisas que não são exatamente ali como deveriam ser, mas eu acho que ele cumpre um papel muito bom de começar a jogar luz na importância de você identificar o que você está sentindo naquele momento. E da gente, como sociedade, começar cada vez mais a discutir tudo isso, até porque, de novo, pensando na questão da inteligência artificial, nós temos que começar a discutir o que é que nos torna humanos e o que é que nos interessa preservar, o que nos interessa, inclusive, não permitir que a IA substitua, caso seja possível. Porque é a bendita história, não é porque pode que deve. Sim. Né? Então, essas todas são questões muito importantes, mas eu só vou voltar um segundo para dizer quais são os três pilares. Exato. Então, um é regular as emoções. O outro é fazer uma educação da atenção. E aí já explico isso. E o terceiro é a gente ser capaz de treinar o mindset de crescimento. Quando você tem o treinamento nessas três coisas, você tem uma qualidade de presença que é excepcional e que te permite responder aos desafios da vida de uma maneira infinitamente mais inteligente, né? Você se torna muito mais produtivo, você se torna mais leve, mais feliz, porque você consegue fazer frente à vida sem ser naquela ideia da ansiedade, da procrastinação, da falta de foco, e sim sabendo aonde eu coloco a minha atenção, é isso aqui que me interessa, é aqui que eu vou. Eu vou com medo? Vou com medo. Como que a gente faz para ir com medo? Coragem. Coragem é a ação do coração, né? É você ir adiante, não porque você não tem medo. Eu não preciso de coragem para descer aqui as escadas e abrir a porta, mas eu preciso de coragem para me expor. Então, cada vez que a gente aciona coragem e compaixão, que são duas características do coração, junto da atenção, que é uma característica da mente, você tem aqui um trio muito importante. E uma mentalidade que é assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Esta é a mentalidade de crescimento, que me permite entender que o erro é parte do processo. Isso diminui medo, isso aumenta a coragem. Então, é nestes três pilares... Cara, eu já queria uma caneta e um papel para já anotar. É nesses três pilares que eu trabalho a reprogramação geral da presença. E é por isso que dá tão certo. É por isso que eu tenho mais de 15 mil pessoas com depoimentos espetaculares. E posso te falar uma coisa? É um tripé. E quando você passa por qualquer problema de saúde, eu já tô aqui reverberando, obviamente, com tudo que você acabou de trazer de informação. E aí, seja qual especialidade for, quando a gente entra na presença do que qualquer patologia, para ter cura, ela passa por uma coisa. Qual é? Alimentação saudável, viva, atividade física. E o que é isso? É reprogramar. É mudança de hábito. E ninguém consegue. Então, a pessoa gasta uma fortuna com remédio para o colesterol, com remédio para o diabetes, e aí ela não faz o mínimo. Porque tudo que você passa por mudança pessoal, mudança do hábito de vida, mudar padrões, é praticamente impossível. Você vai para uma cirurgia, mas você não muda o seu padrão de comportamento. E aqui eu tô me incluindo, inclusive, entendeu? Claro, claro. Eu sempre digo assim para os meus alunos, escolha o seu difícil. Não tem fácil na vida, gente. Ser gordo é difícil, ser magro é difícil. Escolha o seu difícil. Parar de fumar é difícil. Eu posso garantir que é infinitamente mais difícil a pessoa continuar no lugar onde ela está do que ela colocar o esforço para fazer a reprogramação geral da presença. Mas, Lúcia, me diz uma coisa.
Tipo ano novo, tá? Começando ano que vem, eu vou fazer isso, isso, isso. Meio As do metas, ano a pessoa não fez as nada. metas, Qual é esse gatilho? Como a pessoa aprende a não passar um ano, outro ano, e ela de novo, mas esse ano eu vou fazer exercício, desse ano não passa, eu vou contratar um personal, eu vou comer melhor, eu vou dormir as 8 horas de sono, eu vou cuidar de mim, eu vou deixar meus exames em dia, eu não vou procrastinar. O que a gente sabe dos estudos de alta performance, né? As pessoas que constantemente atuam em alta performance, elas têm algumas características. Uma dessas características é, qualquer coisa que elas aprendam, elas colocam em prática, pelo menos uma parte do aprendizado, dentro das próximas 24 horas. Então não é amanhã, é hoje. Não, mas hoje já foi porque eu já comi o chocolate, o que vai adiantar começar a dieta agora? Começo na segunda, é agora, né? Eu começo agora. na segunda. Porque tudo que você tem, na verdade, é agora. Futuro não existe, gente. Você não sabe se ele vai chegar. Começa por aí. E se ele chegar, você não sabe em que roupagem ele chega. Mas o agora você tem. E quando você começa a entender que você pode fazer escolhas melhores que não são a repetição do seu ontem, porque veja, as pessoas dizem assim, eu quero mudar de vida, tá ótimo. Isso é só wishful thinking, ou seja, isso é só um desejo sem nenhum tipo de raiz na realidade, até que você pegue esse desejo e diga assim, qual é o comportamento que eu vou mudar? De novo, para a neurociência, tudo o que nós fazemos é comportamento. Tudo é comportamento. E o comportamento, ele envolve 3 áreas no cérebro, né? Ele envolve uma área, que é uma área cognitiva, dos nossos pensamentos. Ele envolve uma área da emoção, a vontade, a motivação para você fazer aquele comportamento ali. E ele envolve uma área que a gente chama de sensório-motora, que é o comportamento em si, a ação. Então, qualquer coisa que você queira modificar, significa modificar comportamento. Não pensa em comportamento grande. Eu sempre digo para as pessoas, é mais importante para mim que o aluno venha fazer a RGP e que ele tenha constância no pouquinho, do que ele tenha, hoje eu vou fazer 10 exercícios, e aí eu vou pegar de novo isso aqui daqui a um mês. Não adianta nada, porque você não é aquilo que você faz de vez em quando. Você é aqueles comportamentos que você faz sempre. O hábito. E o hábito tem uma coisa muito, muito interessante, né? Samuel Johnson, ele dizia isso, ele dizia, os grilhões do hábito, eles são fracos demais para serem sentidos, até serem fortes demais para serem quebrados. Então, é no pouquinho mesmo que a gente vai mudando. Até parece que você não está fazendo nada, mas a questão é constância. É você insistir, porque aí você vai pegando, você vai mudando. Eu digo, né, lá no cérebro é como assim, você tem lá uma avenida super bem pavimentada, iluminada, que é muito fácil de você seguir por aquela avenida cerebral, por exemplo, da reclamação. Se eu estou sempre reclamando, aquela avenida cerebral está super bem pavimentada. E quanto mais eu reclamo, mais coisa eu vou ver para reclamar na vida. Porque tem um monte de coisa se você quiser ficar parada aqui para reclamar, tá certo? Sim. O tempo inteiro. Se você pegar, vamos dar uma coisa bem prática para as pessoas. Se você pegar, cada vez que você se pegar reclamando, você parar e dizer assim, tô reclamando. Esse troço não adianta nada. Eu vou arrumar algum motivo para agradecer. Mas de verdade, não é hashtag gratidão, não é gratiluz, não é nada disso. É gratidão do ponto de vista científico. Sim, quando você reclama, você clama por mais ruim. Quando você agradece, a graça desce. Exatamente. Você começa a fazer o quê? Você começa a treinar o seu olhar para enxergar mais coisas boas. O cérebro tem um troço chamado viés de confirmação, que é o seguinte, aquilo que você indicar para ele que é importante para você, ele vai procurar no ambiente confirmação daquilo. Então, se você indicar para ele
que é importante você achar motivo para reclamar, Ele vai encontrar. ele vai ficar confirmar. procurando, ele vai confirmar. Se você disser para ele, olha, para mim é importante encontrar motivos para agradecer, ele vai começar a procurar. Por isso, ele não tem o discernimento do certo ou errado, do bom ou ruim para você. Ele faz aquilo que você manda. Então, quem tem que estar no comando, gente, Ou você faz aquilo que ele consciência. manda, né? Que daí, quando você tá sem estar consciente, aí você vai fazer o que ele mandar você fazer. Quando você está agindo a partir do piloto automático, Piloto automático. É isso. né? Exato. Sem consciência, É. aí você vai estar só o quê? Reproduzindo Só, ontem, exato, seguindo um padrão. que já está ali. E muitas vezes, até ia ser uma outra pergunta, a questão da crença limitante, tá? Por exemplo, assim, muitas mulheres, que o podcast é focado na menopausa, mulheres maduras. Então, vamos focar nesse público de mulheres que já têm um padrão de crenças limitantes que vêm de gerações anteriores, com aqueles comportamentos repetitivos e aquela velha mentalidade que já está enraizada dentro da mulher. Como ela pode se libertar dessas crenças e ter uma atitude mais autêntica com o que ela realmente é e mais positiva? Se libertando de crenças de mãe, de vó, de família, daquilo que disseram, de antigos padrões. Nós somos seres sociais. E para nós, o grupo é fundamental porque individualmente nós somos muito frágeis. Então a gente precisa do grupo para a sobrevivência. É por isso que a opinião do grupo é tão importante para a gente. O que a gente precisa entender, e nisso a cognição nos ajuda muito, ou seja, eu buscar informação, eu entender que as coisas mudaram, para eu saber que, puxa vida, eu vivo hoje num momento que é diferente daquele da minha mãe, daquele da minha avó, no qual a gente tem recursos novos, conhecimentos novos, possibilidades novas, né? Se você olhar para o nosso rosto hoje, eu vivo recebendo coisa no Instagram e diz assim, nossa, você não parece que tem mais de 50 anos. Digo, engano seu. Hoje as mulheres de mais de 50 anos têm esse rosto, mas a gente ainda tem um rosto antigo na cabeça. Então, leva um tempo para as pessoas entenderem que mudou. Sim, como né? pessoa que é obesa mórbida, faz cirurgia, ainda continua se sonhando gorda. Isso, se Que vendo aquela gorda. memória é o que ela tem dela. É isso, né? Então, eu acho que assim, Thelma, é super importante a pessoa se informar e se colocar nos ambientes certos. Por quê? Certo. Porque o ambiente, ele nos molda. A gente não tem nenhuma força contra o ambiente? Tem. A gente tem. Mas vai ser muito mais difícil. Infinitamente mais difícil do que se você se coloca no ambiente certo. Então pense, o que você quer para a sua vida? Digamos, puxa, eu quero empreender. Então, vá se cercar de gente que já está empreendendo. Não vá ficar andando com a pessoa que vai dizer assim para você, com 50 Será? Trabalho. Não é mais Imagina, hora. não vai conseguir. Esquece disso, já devia estar pensando em se aposentar. O que você quer? E É uma se crença cerca. limitante. É uma Mas crença limitante. mas por E quê? Porque as antiga. gerações antigas, 50 anos, aposentavam. E não é Hoje, mais a realidade. Não é mais a realidade e nem pode ser. Porque nós vamos passar dos 100 anos, A gente. expectativa aumentou. Se não der se você não tiver um acidente aí no meio do caminho, a gente vai passar dos 100 anos. Isso vai ser cada vez mais comum. O comum vai ser passar dos 100 anos. O incomum vai ser você morrer antes. Bom, 50 anos é a metade do caminho. A gente tem mais não tem metade como pela frente. você pensar, É. vou me aposentar. Você tem que estar pensando, o que eu vou fazer com os meus talentos? Como é que eu ponho esses talentos a serviço? E aqui tem uma lição seríssima da ciência da felicidade para a gente, que é o seguinte. A gente vê sentido na vida
quando a gente coloca os nossos talentos a serviço do outro. Que é o trabalho. Esse outro pode ser um filho, pode ser um pai e uma mãe, pode ser um trabalho formal, pode ser um trabalho voluntário, mas Sim. é você colocar o seu talento, aquilo que é a sua essência, a serviço da nossa família humana. E se a gente não faz isso, a gente vai para onde? Para perda de sentido, as pessoas perdidas, o aumento da depressão. No mundo, a gente tem uma pandemia hoje. A gente tem uma pandemia de saúde mental. Sim. Quais são as duas grandes questões de saúde mental hoje no mundo inteiro? Depressão, Depressão e ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esses são dados da OMS. Né? Ele é um dos mais com maior número de depressão. E ele é um dos campeões também em burnout. Então, veja, a gente está mal, né? São coisas para as quais a gente precisa refletir e olhar, agir. Refletir e agir. É isso, né? Eu digo, você só muda na ação, no comportamento. Não tem outra mudança. E a mudança, ela é acessível, ela pode acontecer a qualquer idade que você tiver. Eu tenho alunos de menos de 20 e de mais de 80. Ou seja, é só você querer, tá aí. Depende de você querer não fazer. Tem segredo. A Depende idade de você não querer é fazer. limitante para você De jeito acessar nenhum. esse estado da felicidade. De jeito nenhum. Eu nem falo que é acessar um estado de felicidade, tá bom? Então me corrija para eu aprender. Eu acho que o único verbo que a gente pode usar sem medo de erro, quando a gente está falando de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de felicidade, é construção. Você não encontra, você não acha. Você encontra, você acha, você procura o celular, que a gente não sabe onde a gente deixou, porque ele é externo a nós. Você constrói a Mas sua é uma felicidade. construção interna. Ela depende de você tomar uma decisão, ter a intenção de fazer isso, e de daí você alinhar a execução à intenção. Por quê? Porque de boa intenção o inferno está cheio. São as pessoas que nunca alinharam a execução à intenção. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. A vida atropela as pessoas. As urgências atropelam. E eu digo que a gente vive num mundo de urgências desnecessárias. Você acha que a pessoa manda um WhatsApp, você tem que responder naquele segundo. E a pessoa também acha, e se você não responde, ela manda você um ponto de interrogação. Tipo assim, não viu que eu tô aqui? Gente, essas são urgências desnecessárias. Tira essas urgências desnecessárias da sua vida. Vai mostrando para as pessoas quais são os seus limites. Isso é uma educação que a gente faz nos nossos relacionamentos. Porque o outro, ele vai estar sempre promovendo a agenda dele. Cabe a você vir com a sua e ir mostrando quais são os seus limites. De uma forma compassiva, de uma forma respeitosa, mas ir colocando isso, né? Para quê? Para você ter tempo de cuidar daquilo que é importante. Porque urgência não leva ninguém para o próximo nível. Urgência, no máximo, mantém status quo. Só isso. Ela não leva você para outro grau de consciência. Ela não leva você para outro grau de melhora na sua vida. Ela é só apagar incêndio. Mas, gente, passar a vida apagando incêndio, pelo amor de dá Deus, no que está dando. As pessoas vivendo de uma forma que elas dizem, né? Eu não aguento mais. Você pergunta hoje em dia para as pessoas, e aí, tudo bem? Em vez de responder Tô tudo cansada. bem, as pessoas dizem, tô cansada, tô correndo, tô exausta, né? Isso não é normal. A gente porque normalizou o que não é somos normal. bombardeados por todos os tipos de informações e urgências e necessidades e desnecessárias, coisas. porque Sim, não são necessidades desnecessárias. reais. Exato. Né? Elas são desnecessárias. E eu falei da importância da educação da atenção. Porque a atenção é o principal produto desse século. É isso, na verdade, que é o grande produto do século XXI. Para isso, o que a gente tem? A gente tem ferramentas extremamente poderosas para capturar essa atenção nossa. No momento em que essa atenção é capturada,
você foi distraído, ou seja, você saiu do seu movimento de tração, que era eu ir para o meu objetivo, e fui distraída para ir ajudar no objetivo de alguém. Quando a gente faz isso conscientemente, é maravilhoso, chama compaixão. Eu saio do meu caminho para ir ajudar você. Isso é consciente, isso é maravilhoso. A gente precisa cada vez mais de pessoas compassivas. É o que este século precisa de menos eficiência e mais gente compassiva. Sim. Porque a eficiência sem compaixão, ela pode atropelar pessoas, que não é o que a gente quer, tá certo? A gente quer um mundo em que todos possam ser mais saudáveis, mais felizes, que a gente tenha sociedades mais justas. Eu, pelo menos, acredito nisso, eu trabalho por isso, né? Mas quando a gente está numa qualidade de presença que você tem que treinar todo dia, não é que você vai aprender e depois você não vai fazer mais, você treina todo dia, você consegue se manter no movimento de tração, ou seja, a distração vem, você diz para ela, não sou bobinha não, gata, eu vou continuar aqui onde eu tô. O meu caminho é aqui. E veja, não é uma coisa que é distração, isso eu acho super importante também dizer para as pessoas. A rede social é distração? Depende da sua intenção. Se eu estou trabalhando aqui e eu fiz um combinado comigo, que quando eu terminar esse podcast, eu vou ficar 10 minutos ali vendo o que meus amigos estão fazendo, etc., me distraindo, mas aquilo ali não é uma conscientemente. Distração. Entendi. Eu tô no meu movimento de tração, eu tô cumprindo o que eu quero. Agora, se eu disse eu vou ficar 10 minutos e 2 horas depois eu tô lá, aquilo que era movimento de tração te capturou. Virou distração. Sim. Porque me tirou do meu objetivo. Né? Eu entrei num piloto automático, eu entrei no buraco do coelho lá da Alice, sabe? Sim. Entrei num mundo paralelo e não tô sabendo sair. Tá, não, então já... Então, resumindo, todo mundo pode, existe como todo aprender... Todo mundo deve. Ai. Todo deveria. Mundo deve. Todo mundo pode, deveria. E todo mundo é capaz. Para que você consiga ter mais conhecimento, conhecimento é empoderador, conhecimento traz a consciência... a gente tem muita informação nas redes sociais da Lúcia, Lúcia C. Barros no Instagram, e eu tenho também meu canal no YouTube, onde eu dou várias aulas abertas, mas para conhecer mais a respeito da reprogramação geral da presença, da RGP, eu recomendo que a pessoa dê uma olhada no Instagram. Isso. Tá. Então, Lúcia C. Barros. O que você conseguiu perceber que você é mais do que você era nos seus 40 mais? Consciente. Perfeito. Difícil. E você? O que você é mais nos seus 40 mais? Gente, gostaram do bate-papo? Então, continuem nos acompanhando no nosso canal do YouTube, na Voz das Menogatas. Se inscrevam. E no nosso Instagram também, na Voz das Menogatas. Na Voz das Menogatas. Acompanhem também o Instagram da Lúcia. E até breve!